Ok, gravando então. Pessoal, então, eu hoje eu vou ver com vocês a parte de aparência do slide, tá? Semana passada a gente trabalhou a organização dos slides, como definir o assunto, como organizar os assuntos para criar uma apresentação, tá? Mas antes de entrar na parte de aparência, aplicando o tema, modificando um tema e modificando a estrutura do slide, eu preciso retomar com vocês a parte de organização dos conteúdos, tá? Nem todo mundo fez da maneira como eu esperava que vocês fizessem, tá? Ainda ficou certa dúvida de como organizar as coisas. Então, eu vou pegar o da Lara aqui e vou trabalhar em cima do slide dela, tá? Eu não sei de onde que ela tirou esse layout, tá? Mas ela deve ter pego de algum modelo online, alguma coisa assim, porque geralmente os modelos hospedados no próprio programa não tem imagens, né? Mais figuras, né? Geométricas e não imagens como aqui a foto, tá? Mas também isso não tem importância e não vem ao caso. Mas a forma como ela colocou, criar a apresentação em si não está errada, ela foi criando os slides. Mas isso é a parte mais fácil de uma apresentação, criar a própria apresentação. A preocupação maior de vocês é na sequência exata dos slides, tá? Ou seja, quando vocês entram na apresentação e começam a executar a apresentação, elas têm que induzirem vocês a chegar ao assunto que deseja, tá? Então, ela está falando sobre insulina. Bom, esse é o tema principal. Sobre o que ela vai falar sobre a insulina? Ela tem que criar dois tópicos. Então, o próximo slide tem que me dizer sobre o que ela vai falar. Então, a insulina, ela vai falar sobre a descoberta da insulina e o avanço da insulina. Então, da descoberta da insulina e do avanço da insulina, ela tem que falar três coisas, três tópicos: da descoberta e três tópicos do avanço. Então, ela vai ter que falar primeiro da descoberta, conclui esse assunto e depois começa o avanço, disserta sobre o assunto, encerra e faz a conclusão. Então, meu próximo slide, eu estou esperando o quê? A descoberta da insulina, três coisas que ela vai falar. Então, tá aqui, ó, quando ocorreu, quem descobriu e como aconteceu. O próximo slide é quando ocorreu. O próximo, quem descobriu. O próximo, como aconteceu. E aí já tem avanço da insulina. Ou seja, ela não concluiu essa etapa aqui. Ela não concluiu a descoberta da insulina, já passou para avanços da insulina, que é o que está aqui, ó. O segundo slide dela, ó. Descoberta e avanço. Está aqui a descoberta. E agora já tem um avanço. Então, esse slide aqui, ele está mal posicionado. Ele não tem que entrar aqui. Ele é depois deste cara aqui, ó, como aconteceu. Então, tem que ter aqui quando ocorreu, quem descobriu e como aconteceu. Vamos ver que são os próximos. Então, quando ocorreu, tá vendo? Esse cara está atravessado aqui. Ele não está na sequência certa, ele tem que estar lá adiante. Depois do quando ocorreu, quem descobriu e como aconteceu. Agora entra. E aí tem aqui, ó, como afetou. Mas quem é que está como afetou? Aqui, ó, como afetou. E já é o segundo tópico. E o outro, o que que é? Opa, que eu fiz bobagem aqui. Como afetou e avanço. Então, como afetou e aqui os avanços. Tá bem? E aí chega à conclusão. Então, o que está faltando aqui? Está faltando ela organizar as ideias na forma correta. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um pouquinho mais também. Então, tem a insulina, a descoberta e o avanço. Está aqui a descoberta, mas o avanço está aqui, ó. Então, o avanço tem que acontecer aonde?
Como ocorreu, tá aqui, né? Como afetou, cadê o afetou? Aqui. Então tem que vir aqui, ó, como afetou. Então vamos ver se está batendo agora. Então a descoberta, está aqui a descoberta dos três tópicos. Aí os três tópicos, depois o avanço. E aí os dois tópicos lá do avanço, né? Da insulina. Que são esses dois aqui, estão os dois aqui e mais as conclusões. Mas vejam bem, o slide título dela é esse daqui. Os demais, está me parecendo o quê? Slide, título e conteúdo. Então, esse aqui, ó, é o título. O segundo, título e conteúdo. Ó, ela pegou até numa versão em inglês, está aparecendo tudo em inglês aqui para mim, quando a minha versão é português, tá? Mas como o slide dela foi gerado numa versão em inglês, ele mantém, tá? Porque eu abri o arquivo dela e ele mantém toda essa estrutura. Então, esse slide aqui, ele está certo. O próximo slide é quem? Tem que ser um título. Descoberta da insulina, que é o que faz a introdução. Ou seja, quando eu crio um slide de título, eu chamo a minha plateia para aquele assunto. Ou seja, eu não deixo ele ficar pensando outras coisas. Eu chamo a atenção dele, ó. É isso aqui que eu vou falar. Então, aqui, ó, porque vejam bem, aqui está o título, ó, insulina. Isso que ela vai falar sobre a insulina. A próxima expectativa de quem está ouvindo é o que ela vai falar sobre a insulina? Ah, isso daqui. Isso ela vai abordar. O próximo, sim, bom, ela vai falar o primeiro tópico. E aí está lá, ó, descobrir a insulina. Então, para que eu chame a atenção de quem está me ouvindo, eu boto um slide de título, descoberta da insulina. Então, eu vou voltar lá para a edição. E aqui, ó, eu tenho que ter um com descoberta de insulina. Então, eu vou criar um novo slide, slide título, e eu vou colocar aqui, ó, descoberta da insulina. Eu não tenho que estar copiando. Ó, e vejam que o slide dela, título, ela modificou. Ela modificou. Olha aqui, ó. Ele é um slide título? É um slide título. Mas ela modificou radicalmente. Porque o slide título tem essa aparência aqui. O que ela fez? Ela botou uma imagem. E eu reparo que tem outros elementos que não são daqui. Então, ela usou um outro layout, que eu estou custando a identificar aqui qual seja. É esse daqui? Não, porque tem que ter essa bola aqui, ó, e eu não estou vendo nenhum layout com essa bola aqui. Porque eu não tenho, né, como ela fez online, eu não tenho esse slide aqui disponível para mim. Mas veja como já mudou aqui, ó, o título dela. Mas esse é o título. E o próximo é quem? Eu vou falar sobre isso. Tá? Então, o layout dela, ó, tá certo. O título é esse mesmo. Mas olha aqui, ó, se eu fizer isso daqui, olha lá o que acontece. Ela modificou a aparência do slide dela, ela não está usando, e aí é o que entra a aula de hoje, o tema, porque quando vocês estão fazendo uma apresentação, ela tem que ter um padrão. Vocês têm que encontrar esse padrão. Se não encontrarem, vocês vão ter que produzir esse padrão. E a produção desse padrão é a aula de amanhã, tá? Hoje nós vamos trabalhar os padrões existentes, são os temas existentes. E aí eu vou fazer pequenas modificações nos temas que me agradem mais. Mas eu não posso mexer na estrutura do meu slide aqui na apresentação, nisso que vocês estão vendo aí na tela. A gente mexe na estrutura no slide mestre, que eu já vou mostrar para vocês. Porque quando eu faço o que a Lara fez, de mexer na apresentação, eu perco todo o controle da minha apresentação em termos de apresentação, estética, forma, aparência. Tá? Eu corto o vínculo que o PowerPoint me permite de ter uma estrutura na qual a minha apresentação vai se basear. Quando eu mexer na estrutura, todos os meus slides da minha apresentação são automaticamente modificados. Quando eu quebro esse vínculo, mesmo que eu mexa aqui na estrutura, o meu slide não vai mudar. E aí vira um carnaval desgraçado. Tá? Então, eu vou fazendo e vou tentando arrumar, porque isso aqui vai dar um trabalhão do cão, tá?
Por quê? Porque ela mexeu no slide da apresentação e não no slide mestre, como eu vou daqui a pouquinho abrir para vocês. Primeiro eu vou ajustar a apresentação dela, tá? Então, eu preciso ter aqui o título, tá aqui o título. E aí, ó, eu acabei cortando. E não era para ter cortado. Ah, porque esse aqui, por que que houve aqui? Ah, agora sim. Então, aí vem, ó, descoberta quando ocorreu, tá aqui, quando ocorreu. Mas vejam bem que ela botou aqui, ó, quando ocorreu. E aqui ela botou quando ocorreu a descoberta. Uma coisa tem que bater com a outra. Então, quando ocorreu a descoberta é necessário. A descoberta, a Lara vai falar quando ela estiver apresentando. Eu poderia até colocar quando. Quando o quê? Quando é que foi descoberta a insulina? Foi descoberta em 11 de janeiro de 1922. Ou seja, eu não preciso nem colocar aqui a insulina foi descoberta, tem um pequenininho aqui, né? Ou eu errei, né? Apaguei sem querer. Em 11 de janeiro, eu poderia ter aqui somente a data, 11 de janeiro de 1922. Eu não preciso escrever. Vocês têm que perderem o hábito de escrever em slide. A gente escreve em texto. Em slide, a gente coloca tópicos, apenas lembretes daquilo que eu preciso falar. Então, um slide, quanto menos texto tiver, melhor. Por quê? Porque a pessoa que está te ouvindo não está olhando para o slide, está olhando para ti. Não é o slide que tem que fazer a apresentação, é você que tem que fazer a apresentação. Não é o slide que vai falar, você que vai falar. O slide só vai te mostrar o que tu precisa falar e não o que tu vais falar. Aí vocês vão dizer assim: ah, professor, mas todo mundo sobrecarrega o slide. É verdade, e todo mundo faz errado. Todo mundo faz uso errado da ferramenta. Porque slide é isso, ele é apenas um lembrete. Para quem? Para quem está falando? Lembrete do quê? Do que precisa falar. E de quem está ouvindo? Lembrete de quê? Do que o palestrante está falando. Para isso serve o slide. E não para ficar apresentando, dizendo coisas, tá? Então, esse slide aqui poderia ter somente a palavra quando. E a data, 11 de janeiro de 1992. Só isso, mais nada. E aí tu pode dizer quem foi a pessoa, em que condições, e aí entra a fala do apresentador. Mas está lá. O que tem que ficar gravado é 11 de janeiro. No que eu colocar mais coisas, eu já estou alimentando com mais informações desnecessárias para quem está ouvindo memorizar aquilo lá. Se eu colocar só isso daqui, ó, é muito mais fácil de eu gravar do que colocar tudo isso aqui. Tá pronto o slide. Eu não preciso escrever que foi descoberto, isso eu estou falando, isso eu vou falar. Entenderam a questão de uma apresentação? É isso. Eu sei que vocês, por vezes, são cobrados. Ah, mas esse slide está muito pobre, tem pouca informação. Não, não tem pouca informação, tem informação necessária. Porque o resto quem vai falar sou eu. Eu tenho domínio do assunto. Eu tenho a propriedade para falar sobre o assunto. Então, eu não preciso que o slide me diga o que eu preciso fazer. Isso está dentro de mim. Eu tenho esse conhecimento adquirido. E eu só vou expor para os meus ouvintes. Tá bem? Então, mas tem pouca coisa. Não, gente, é isso aqui mesmo. É isso daqui, não é outra coisa. Não é encher. Quando é que foi descoberto? Não, quando só, deu. Ah, foi descoberto então. Não, só a data. E acabou. Todo o resto é vocês quem falam. A fala de. Ah, quando é que foi descoberto então a insulina? Vocês estão falando isso, mas lá aparece só quando. Ah, foi numa quarta-feira de sol nublado, em janeiro, no dia 11, lá do ano de 1922. Pronto, aí vocês fazem todo o show de vocês para a apresentação.
E aí o que vai ficar gravado para quem está ouvindo é 11 de janeiro de 1922. Pronto, acabou. Vocês foram direto na veia. Ou seja, não tem coisas na volta para distrair o olhar e a atenção de quem está ouvindo vocês. Então não se preocupem quando o slide está assim vazio, porque ele tem que estar vazio mesmo, gente. Slide não é texto escrito. Se fosse para fazer texto escrito, vai lá no editor de texto, escreve, imprime e entrega, então. Está resolvido o problema. Não, aí é a apresentação. Quem vai ouvir vocês não quer ver slide, quer ver o que vocês estão falando. Não joga no slide a responsabilidade que é de vocês. Quem tem que estar bonito é a fala de vocês, e não o slide. Pode ser um slide, como eu disse, semana passada. Um slide preto e branco, simples. Pode ser o mais feio de todas as apresentações. Mas quando a apresentação, a fala de vocês é 10, é irrisório olhar para o slide. Tá bem? E lembre-se disso. Quem vai para uma apresentação quer ouvir o que vocês dizem, não o slide que vocês estão apresentando. Tá? Então, não percam tempo na apresentação. Gastem o tempo de vocês planejando a apresentação, colocando os tópicos certos e a fala que vocês vão introduzir na apresentação, tá? Então, esse slide, ó, é isso daqui. Acabou, não tem mais nada. Quem? Também, ó. Eu poderia colocar aqui, ó, o Frederic e o Charles. O resto, eu falo. Que eles eram professores de fisiologia, não sei do que, isso é vocês que vão falar. Qual é aqui, assim como a data lá, quais são os nomes importantes? O Frederic e o Charles. O resto vocês falam. Ou seja, não coloquem coisas na volta daquilo que importa. É penduricalho. Serve só para atrapalhar. Então, fica muito mais fácil memorizar somente 2 nomes que aparecem na tela do que eu começar a encher. Se eu colocar aqui lá em, sei lá, não foi. Foi lá em Londres, na remota, não sei o quê, não sei o quê, e colocar tudo isso aqui no slide, acabou. Porque quem está olhando está lendo o slide. Vocês estão falando e não está nem ouvindo o que vocês estão falando. Por quê? Porque está lendo o slide. E uma das dicas que eu dou quando vocês fazem a produção de slide é vocês têm que ler ele em 5 segundos. Passou de 5 segundos, tem coisa demais no slide. Ah, mas eu tenho que falar, divide. Não dá para ler em 5, divide ele em mais slides, mas faz ele ser lido em 5. Porque o que importa não é o que está no slide. Ó. E volto a dizer, é o que vocês estão falando. Coloque no slide somente aquilo que vocês querem que seja chamada a atenção do ouvinte de vocês. E o que tem que chamar a atenção aqui? É o nome da criatura, mais nada. O resto é vocês que falam. É o Frederic e o Charles. Tá bem? Não vou ficar mexendo aqui, tá? Só para onde a gente quer chegar. E aqui volta, ó. Eu abomino esse tipo de slide. Por quê? Porque quem quer apresentar isso aqui não vai falar isso aqui. Vai ler. Vai ler o slide. E aí, para que serve o slide, então? Não é para isso. O foi durante experimentos que tinham como objetivo isolamento, secreção, isso aí vocês têm que falar, e vocês têm que ter esse domínio. Após experimento em cães, não sei o quê, vocês têm que extrair daqui a essência do que vocês têm que falar. Qual é a parte importante aqui? Eu não vou ler aqui, tá? Porque não é esse o objetivo. Mas vocês têm que extrair daqui quais são os pontos importantes que vocês vão destacar na fala de vocês. Vai colocar. E não escrever esse parágrafo todo aqui. Dependendo do local onde eu estou apresentando, quem está assistindo não consegue nem ler esse negócio aqui. Vai fazer assim, o que está escrito lá mesmo? E ele vai forçar o olho, ou vai botar uma lupa, ou vai botar os óculos, ou vai tirar os óculos para tentar ler, e vocês já falaram, sei lá quantos segundos, ele nem ouviu. Por quê? Porque está prestando atenção no slide, e não o que vocês estão dizendo. Então, faça com que o slide de vocês tenha pontos focais. E eu poderia ainda desmembrar esse único slide aqui em mais de um slide. Se eu quero coisa específica, que eu vou construindo a minha narração, eu posso criar um slide para cada etapa da minha narração.
Então, isolamento da secreção, um slide. Experimento em cães, outro slide. Por aí vai. 15 ml de extrato. Sei lá, eu não estou lendo aqui, estou só jogando ideias, tá? Então, eu poderia só colocar esses pontos. Isso que está escrito, eu tenho que ter o domínio para falar, tá? Não faça slide assim. É a coisa mais horrorosa que tem, é uma apresentação com slide carregado desse jeito. Esse aqui é o famoso copiar e colar. Tá? Slide não é isso. Copiar e colar é para texto. Vocês vão escrever alguma coisa, vão fazer, vocês têm que escrever mesmo, aí minuciosamente. Aí, quanto menos texto, pior é. Aqui é o contrário. Quanto mais texto, pior é o slide de vocês. Tópicos, tá? Achem dentro do parágrafo é a palavra-chave que exemplifica o que vocês vão falar, tá? Depois tem os avanços, tá? Que já acertamos aqui, ó. Mas antes desse tem que ter o quê? O título, avanço da insulina, que não precisava nem ser avanço da insulina, pode ser só avanço. Lá pode ser o quê? Descoberta. Eu não preciso botar descoberta de insulina. Por que eu não preciso botar, gente? Porque o título já diz que é sobre a insulina. Aqui, ó. Não precisa ter isso. Deu? Acabou. Por quê? Porque é da insulina que eu vou falar. Ah, mas vai ficar vazio. Mas, gente, slide é vazio mesmo. Slide não é cheio. Texto é cheio. Word tem que ter conteúdo escrito. Slide não. Slide é tópicos, tá? Então, aqui é só avanço. Mas antes dele eu tenho que colocar. Então, o que eu vou fazer? Eu venho no anterior, vou lá, novo slide, título, e aqui é avanço, né? E depois vem os slides, então, avanços da insulina. Avanços. E aí uma coisa tem que bater com a outra, né? O que eu uso aqui tem que usar lá no outro. Então, ó, não precisa botar isso aqui. Nem tampouco os dois pontos, tá? Como afetou a vida dos pacientes e avanços recentes, tá? E aí, como afetou a vida, novamente aqui um texto, que não pode ser, e aqui os avanços recentes. Então, aqui, ó, esse caso aqui é típico, ó. Esse slide aqui, na verdade, tem que ser em dois slides, um slide para cada parágrafo. E mesmo assim, vocês têm que extrair de cada parágrafo qual é a palavra-chave desse parágrafo. E não colocar esse parágrafo inteiro aqui. É uma palavra-chave. O segundo, então, como é que eu faço isso daqui? Ó? Eu duplico, ó. Eu venho no slide, eu vou duplicar. Eu tenho, ó, dois slides iguais. Então, nesse primeiro, ó, não tem esse parágrafo aqui. Tá? E no segundo? No segundo não tem o primeiro. Pronto. Então, aí os dois slides. Ah, mas vai ficar com o mesmo título. E daí? Quem disse que não pode? Digamos que vocês não consigam extrair a essência do parágrafo em algumas poucas palavras. Não tem outro jeito, não consegui achar aqui. É isso daqui. Não bota junto. Então, me coloca pelo menos em dois slides. Tá? Eu não vou ficar lendo aqui porque não é esse o objetivo, tá? O objetivo é o quê? Eu organizar a apresentação. E não estava organizado, tá? Ela estava desencontrada. E isso é muito ruim para quem está assistindo, tá? E até mesmo para vocês quando forem apresentar. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que daí eu consigo vir por aqui. Aí tem as conclusões, que também caberia um único slide só com a palavra conclusões, e aí vocês vão discutir, né? Apresentar as finalizações de vocês, e deu, tá? Mas vejam que aqui, ó, olha como aqui tem um tipo de letra e aqui já tem outro. Não pode ser assim. Eu não posso ficar nesse vai e vem de tamanho de letra. Por que vai esse vai e vem? Porque você sobrecarrega de texto. Aí um parágrafo desse tamanho, o outro é desse tamanho, o outro é menor. Aí nesse aqui vocês fazem um barulho letrão, esse aqui um pouquinho menor, esse aqui fica menor, para caber todo o texto. E não é assim que funciona. Tá? Então a gente tem que achar expressões significativas para o parágrafo e achar um tamanho adequado, tá?
Letras muito pequenas, as pessoas acabam não conseguindo ler, acabam não se situando, tá? Então, o que que a gente faz? Eu vou agora aproveitar aqui e modificar a apresentação dela aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou usar um outro tema que existe aqui. Vou pegar esse aqui, então. Aí o que que acontece? Muda tudo, né? Olha só, muda tudo. Por quê? Cadê as minhas outras coisas? Onde foram parar? Por que que isso acontece? Porque ela usou um outro estilo e acabou perdendo tudo, né? E ela acabou modificando. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Ó, aqui já ficou um pouquinho melhor. Ó, tem vários modelos aqui, ó, que ela usou. Vamos pegar o mais simples, então. Aqui, ó, aqui acaba perdendo, né? Nossa, mãe, o que que foi feito aqui? Tem vários modelos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele preto e branco e vou tentar ajustar isso daqui, tá? Nossa, olha o trabalhão que vai me dar isso aqui. Ó, aqui tem uma imagem, tá? Ó, que ela acrescentou. Isso aqui não tem. Tá bem? Isso aqui ela foi acrescentado por ela. Tá errado? Não, não tá errado. O que está errado? É que ela mexeu na apresentação e não deveria ter sido mexido na apresentação. Quando vocês querem mudar o tipo de letra, tamanho de letra, é lá no slide Mask que a gente faz isso, tá? Então, eu vou tentar aqui acertar isso daqui, tá? Vamos ver, eu vou botar aqui no modo de classificação de slides, ó. Vou selecionar todos os slides, vou pedir para redefinir isso aqui para ver o que, que vai dar. Pronto, redefiniu. O que, que significa? Que eu zerei as modificações dela. Zerou mesmo, olha aqui. Então, agora aqui já acertou, acertou. Então, agora eu posso começar a me preocupar em mexer a apresentação, a forma, que é o objetivo da aula de hoje, tá? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi transformar a apresentação dela, que estava fora de um padrão, coloquei um padrão neutro, que é o preto e branco, não tem cor nenhuma, é texto puro. E aí, como eu vi que alguns elementos sumiram, porque ela escolheu outro tipo de cor, seja o que for, e parece que a letra dela era branca, né? Era o fundo roxo, lilás, sei lá que cor é aquela, e aí a letra branca, aí branco no branco e desaparece, né? Então, para eu não ficar buscando e alterando essas cores de novo para preto, o que que eu fiz? Eu selecionei todos os slides dela e disse assim, ó, redefine para esse modelo preto e branco. O que que ele fez? Zerou tudo. O que era branco virou preto, o que era colorido virou preto. Então, agora eu tenho, de fato, os slides dela. E agora, eu posso fazer o quê? Agora eu posso pegar, escolher um outro tema e aplicar. Ó, e aí ele vai se ajustar a esse outro tema, tá? Vamos pegar aqui um de bolinhas. E aí eu tenho tonalidades de bolinhas, né? Tem mais escuro, tem mais claro, e aí vai depender. Bom, esse é o primeiro ponto, tá? Que eu, a partir agora da zerada da minha apresentação, eu posso, então, escolher uma temática. Agora, por que que ele está fazendo aqui só num, eu não sei. Está pegando só nos títulos, ó. E era para pegar todo mundo.
Não saquei aqui o dela, o que ela fez aqui, que tá bloqueando aqui eu fazer a padronização de tudo, tá? Bem, mas vamos trabalhar em cima do que a gente tem. Então, eu vou escolher uma cor clara aqui, né? Porque a escura fica difícil da gente ler. Pode ser essa daqui mesmo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho mais ou menos organizado a bagunça que estava, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar aqui a aparência dos slides. As letras, elas estão pequenas em relação ao quadrado espaço do slide. Não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Só um minutinho, por favor, gente. Continuando, então. O que eu vou mexer agora? Eu vou mexer no tipo de letra, mas eu não vou mexer aqui na apresentação, como vocês geralmente fazem, como a Lara fez. O que eu vou fazer? Ah, eu quero aumentar esse tipo de letra aqui, mas eu não vou fazer isso aqui. Como assim não vai fazer isso aqui? Essa aqui está pequena, eu vou aumentar, mas não aqui. Como assim não vai fazer isso aqui? Não, porque não é aqui que a gente faz. Se eu fizer aqui, eu vou estar cometendo o mesmo erro que a Lara fez quando modificou os slides dela aqui na apresentação. Tá, então como é que a gente faz então? No slide mestre. Porque slide mestre é que diz a aparência do meu slide. Então é nele que eu vou mexer. Se eu mexer no slide mestre, todos os meus slides baseados nesse mestre serão automaticamente modificados. Então é o que eu vou fazer. Então, como é que eu faço para mexer no slide mestre? Prestem atenção, hein? Exibir. E aí eu tenho lá na guia, no menu exibir, eu tenho aqui, ó, slide mestre. Eu tenho, ó, modos de edição do slide mestre, tá? Eu quero o slide mestre. Cadê a minha apresentação? Ela momentaneamente saiu do ar. Cadê a insulina? Não tem insulina. Insulina faz parte da minha apresentação, é o conteúdo do slide da minha apresentação. Aqui é o meu slide mestre, então é nele que eu vou agora aplicar as modificações que eu quero para todos os meus slides. E aí tem um particular aqui na esquerda, onde vocês estão vendo as miniaturas. Tem esse primeiro slide aqui, que nós chamamos de slide tema. Significa que tudo que eu modificar nesse slide, esse primeiro, todos os demais slides sofrerão essa alteração. Então, eu quero que o elemento apareça em todos os meus slides, é nesse slide que eu vou acrescentar ou vou modificar um elemento. Não, eu quero modificar somente o slide título. Bom, então seria esse segundo slide aqui. Esse é o slide mestre título. Esse segundo é o slide mestre título e conteúdo. E aí nós temos alguns layouts aqui, tá? Com duas imagens e mais um texto explicativo. Esse aqui ele chama de título, somente o título, não tem conteúdo, tá? Então, eu tenho uma série, e tem em branco também, que é o último lá. Cadê em branco? Aqui está ele, slide em branco, tá? Que não tem nada. Então, esse aqui é o meu slide título. Esse é o meu slide título e conteúdo. Então, reparem, o que eu colocar nesse aqui afeta em todo mundo. Então, eu vou apenas fazer uma demonstraçãozinha aqui, ó. Se eu colocar esta imagem aqui, ó, olha o que acontece. Todo mundo recebe essa imagem. Por quê? Porque eu coloquei lá no slide do tema, tá? Que seria o mestre dos mestres, ou pai de todos, tá? Então, o que eu colocar aqui afeta todo mundo. Agora, o que eu colocar aqui afeta somente esse tipo de slide. Olha só. Vai aparecer somente aqui agora. Não aparece nem lá, no primeiro, e nem nos demais. O mesmo para cada um desses aqui. Se eu acrescentar aqui elementos, eles vão aparecer somente neste layout de slide. Tá? Então, muito cuidado quando vocês começarem a colocar os elementos. E amanhã nós vamos construir um modelo, tá? Que é para colaborar com vocês para fazer a segunda atividade de PowerPoint. Então, quer que apareça em todos? Joga lá no primeiro. Não, eu quero nesse específico. Então, vai lá no slide específico
e altera, ok? Então, eu vou começar a alterar por aqui. Eu quero que o meu título seja destacado. E eu não quero essa letra aqui. E eu também não quero esse negócio aqui, eu quero esse negócio aqui. Então tá. Joga onde vocês quiserem. É assim que eu quero o meu slide título. Mas eu não quero essa letra aqui. Que letra é essa daqui, ó? É a Century, essa aqui. Ah, eu quero Arial, eu quero negrito, eu quero com sombra, e eu quero maior. É para chamar atenção mesmo. Beleza. Aqui eu não quero essa, quero Arial Nerro. Então tá, cadê o Arial Nerro? Tá aqui. Quero ela um pouquinho maior. Ok, quero com sombra também. Pode ser essa cor, pode ser essa cor. O meu slide título está modificado. Vou modificar agora o título e conteúdo, que é o mais comum de ser utilizado. Então, repare que ele está deixando toda essa área aqui, ó, sem texto, em função desse detalhezinho aqui. Tá bem? Em função desse detalhezinho. Serve para mim? Serve. Então, deixa lá, porque senão eu poderia aumentar para cá a minha área do título e do conteúdo, tá? Então, vamos modificar o título agora. Eu também quero, eu vou seguir o padrão, é um Arial. Também é negrito, também é com sombra. Um pouquinho maior. Ah, mas aí o texto extrapolou a área. Não importa. A área é essa daqui, ó, esse retângulo aqui que está marcado. Mas e esse texto aí? Esse texto é apenas uma explicação deste elemento do meu slide. Ele não aparece na apresentação, e quando eu estou lá na apresentação, criando a minha sequência de slide, ele aparece, clico para editar. Quando eu clico, esse texto desaparece. Tá? É assim que funciona. Esse daqui, ó, eu vou baixar ele um pouquinho mais aqui, ó. E eu quero também modificar. Então, vamos lá, eu vou botar o Arial Nervo aqui. E aqui eu vou botar, sei lá, 40. Pronto. Também quero com sombra, mas eu não quero negrito. Aí eu quero aqui, ó, esse espaço aqui entre o marcador e o texto um pouquinho maior. Aí eu tenho que mexer lá na régua, né? Ó. Eu tenho aqui os controles, ó, e eu aumento aqui, ele vai. Então eu tenho que fazer isso para cada um, né? Senão não dá certo. E eu posso pensar também, eu vou usar esses vários níveis? Não, na minha apresentação não vai ter subnível, então vai se preocupar só com o primeiro, tá? Feito isso, gente, agora eu posso fazer o quê? Fechar a edição do slide mestre. Vejam que nenhum deles tem conteúdo. O conteúdo está lá na apresentação. Então, agora eu venho aqui no slide mestre e dou fechar a exibição. E o meu texto volta. Já com o padrão que eu estabeleci. Então, aqui, ó, 66, Arial. 40, Arial Nervo. Então, vejam que todos os meus slides agora, aqui, ó, esse elemento aqui, ela acrescentou esse elemento aqui, ele não faz parte do texto, né? Vamos ver se ele... Aqui, ó, agora sim. Por que estava menor? Porque ela colocou linhas... A Lara está aí? Ainda está aí a Lara? Lara, Estou aqui. explica para mim, Lara, o que é Eu esse, fiz esse pelo número aqui. modelo. Esse número Esse aqui, o que é? seria eu não sei como chama, da insulina. A A fórmula, fórmula química a dela. composição química? Isso, a composição química. Tá, beleza. Então, vejam que aqui, ó, eu estou clicando aqui, ó, e tem gente entrando aqui na parada, tá? Agora não, agora zerou. Então, por que estava pequeno? Porque ela colocou um espaço entre um e outro, tá? Então, a gente pode diminuir um pouquinho isso daqui e jogar lá no canto. Eu não preciso ocupar todo o meu espaço. E aí eu vou abordar um conceito, um princípio com vocês de design, tá? Como é que eu jogo as minhas informações no meu texto ou no meu slide? Eu tenho que ter a visualização espacial do meu slide, tá? Eu divido ele em partes.
E nós chamamos essa divisão de terços, tá? É um conceito de design isso. Que ele também é aplicado muito em fotografia. Quando vocês têm lá no celular, lá, mostrar grade, não aparece lá duas linhas verticais e duas linhas horizontais, e vocês não têm na tela 6 pedaços, sei não, 3, 6, 9? 3 em cima, 3 no meio, 3 embaixo? Tem. Eu vou botar uma linha aqui para exemplificar isso. Ó, é como se eu estivesse dividindo o meu slide, ó, em 3 pedaços, tá? Então, os terços fazem isso. Agora eu vou dividir, ó, os terços daqui, ó. Quando eu faço isso, eu crio espaços lá no meu slide. Imaginários. Aqui eu botei essas linhas, tá? Mas elas não vão ficar aqui, elas vão apagar, porque se eu mandar apresentar esse negócio aqui, vai aparecer, tá? E a outra maneira são as linhas de grade, ó. Tá? O que são as guias aqui, ó? São essas guias aqui, tá? Aqui, ó, outra guia aqui, ó. Então, quanto tem aqui? 16? Então, por aqui mais ou menos. Ah, eu não quero as linhas, então o que que eu faço? Eu faço isso daqui, tá? Então, essa aqui eu passo para cá, ó. Eu estou apertando Ctrl aqui, tá? Para criar essas linhas aqui a mais. Pronto. E aí agora eu não preciso mais dessas linhas que eu acrescentei. Então, fica só as linhas guias, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho os terços. Quem são os terços? Três. Um, dois, três colunas. Uma, duas, três linhas. E eu devo posicionar os meus elementos justamente na intersecção desses terços. Então, repare o seguinte aqui, ó. Esta imagem, ela está aqui, ó, próxima à borda do meu terço e afastada. Aqui ela está mais ou menos equilibrada. Então, qual é o ponto ideal desta imagem? É aqui. Qual é o ponto ideal desta outra aqui? É aqui. E dessa outra? Aqui. Olha como já mudou a aparência do meu slide. Eu só reposicionei um pouquinho para lá e um pouquinho para cá os meus elementos, mas levando em consideração os terços, que fazem um equilíbrio no meu slide. E aí, olha a aparência como já foi outra completamente diferente. Assim, se eu quero aumentar a minha imagem, ó, ela vai ficar ruim se eu aumentar muito a minha imagem. Tá? Ó, porque ela vai saturar aquele espaço. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? E se eu trouxer para cá, ó, não vai estar equilibrado. Então, eu tenho que achar um equilíbrio. Ó. Ele até me induz a posição já no centro do centro, tá? Conforme eu vou. Porque ele já tem esse conceito dentro dele, tá? Não são todas as versões, obviamente, tem isso. As mais atuais já trazem esses conceitos embutidos. Então, só o fato de eu posicionar os meus elementos baseados nos terços já mudou completamente a aparência do meu slide. O próximo, está dentro dos terços? Está dentro dos terços. Olha lá, está ocupando a primeira linha e está ocupando o centro aqui da outra linha. Então, está equilibrado. Aqui está equilibrado? Não deixa de estar, ó, porque está mais ou menos na posição. Ele teria que dar uma pequena subidinha, né? Para poder ficar na forma correta. Mas também, se deixar aqui, não vai fazer diferença. Tá? Então, por quê? Porque esse texto aqui não tem nada, porque isso aqui é um título. E quando eu faço um título de conteúdo, ele não tem o subtítulo. Por quê? Porque aqui está, ó. Então, aqui é onde eu digo, ó, descoberto, eu não preciso colocar da insulina, porque eu já estou falando da insulina. Eu vou assim, ó, quando? Quem? E como? Acabou.
Perfeito slide. Eu não preciso acrescentar texto desnecessário, que não vai me dizer nada além daquilo que já está me dizendo. Quando foi que aconteceu? Não. Quando? Deu. Quem foi que não sei o quê? Quem? Como que se deu lá? Como? E aí o resto vocês falam, tá? Então, eu fazendo isso, eu tenho o quê? Um equilíbrio nos meus elementos e levo em consideração os terços, tá? E reparem, ó, que todos os meus slides estão agora padronizados. Não no conteúdo, mas na forma, tá? Então, quem? Quando? Eu não vou mexer em todos, tá? Porque a aula não é de mexer no slide, sim. E por que esse letra tá pequeno, não tá do tamanho que eu coloquei lá? Porque tem muito texto. Ó, se eu excluir isso daqui, ó, automaticamente ele já ajusta o tamanho da minha fonte, tá? Então, por isso que a gente não bota esse catatal de coisas aqui. Eu tenho que extrair daqui a minha essência para poder construir o meu slide, tá bem? Então, não mexo aqui isoladamente na aparência da minha apresentação. Quero mudar a fonte, a cor? Menu exibir, slide mestre, localiza o slide que tem como base o slide da apresentação e modifica. Digamos que aqui eu não quero mais preto, eu quero uma outra cor, eu vou escolher uma outra cor. E agora? Essa cor aqui. Pronto. O que vai acontecer? Todo slide título vai estar com a cor definida. Da forma, do tamanho e da cor definida lá no slide mestre. Repare que eu sequer vir aqui, ó, mexer alguma coisa. Ele automaticamente fala, mas eu quero que também o título. Então tá, do conteúdo, tá bem. Exibir slide mestre. Vou lá nele, que é esse segundo aqui, clico nele, vou lá, escolho a cor. Vamos botar um azulzinho? Vamos botar um azulzinho. Tá bom. Próximo slide, tá lá o azulzinho aparecendo. E eu sequer selecionei esses caras aqui. Ele automaticamente mudou o meu slide, tá? Da minha apresentação. Ou seja, todos os slides baseados no slide mestre, título e conteúdo, sofreram alteração feita lá no slide mestre. Todos, rigorosamente, têm o mesmo tamanho, a mesma fonte, a mesma cor, sem tirar nem pôr. Isso chama-se padrão. Isso faz com que evite-se ter um slide com título desse tamanho e um slide com título desse tamanho. Hora de um jeito, hora de outro. Não. Estabeleça um padrão e segue o padrão. Mas ficou muito grande. Diminui o tamanho do texto e não o tamanho da fonte. Mas tem 4 palavras. Não tem uma expressão para representar essas 4 palavras? Não dá para ser só 2 ou uma só? Dá, então pronto, liquida o assunto. Tá? Aqui, ó. Aqui estava, ó, descoberta da insulina. Já não daria, ó. Descoberta da insulina. Olha só como já ficaria. Fica horroroso. Por quê? Porque não precisa. Isso aqui é desnecessário, é redundante. Só descoberta, deu. Está pronto. E aí vocês conseguem fazer algo que destaque. Então, quando eu mandar isso aqui apresentar, F5 aqui, né? Que daí começa lá do início. Olha lá. Descoberta, quando, quem, onde. Então, quando, está aqui. Quem, está aqui. Como, não mexi, tem que mexer. Avanços, como afetou a vida e os avanços recentes. Como afetou a vida. Então, como afetou a vida dos pacientes? Como afetou? Ou como afeta, como afetou, sei lá. Avanços recentes. Avanços. Avanços, só deu. Tá? E aí vocês vão trabalhando em cima
E não precisa lá no título botar 2 pontos, tá? Título é título. Não quer dizer que vocês escrevam formalmente um texto que vocês têm que trazer isso pro slide, tá? Não é assim que funciona. Tá bem? Slide tem uma outra dinâmica. Então, não vai 2 pontos aqui, é só isso daqui. Como eu já disse aqui, vocês têm que trabalhar, né? Então, aqui começa, ó, avanço. Como afetou? E avanço. Ou só recentes, né? Aí vocês vão ter que ver, quando vocês forem falar, qual é a expressão que melhor representa aquilo que vocês vão falar. Mas olha, quanto menos coisa, melhor, tá? Para não ficar algo assim tão carregado. Tá bem? Eu vou salvar isso daqui para não perder. Isso aqui é insulina, né? Insulina. Pessoal, dúvidas? Entenderam? Eu vou parar a gravação, tá?